Então, o Grand Round dessa semana, a gente trouxe esse assunto, que é um assunto que já foi mais ou menos pincelado, assim, o tema, há um mês atrás, que o professor Chestat já mostrou, e a gente objetivou trazer para vocês as aplicações desse método de estimulação cerebral, que parece que é muito interessante. Hoje aqui nós vamos ter uma demonstração em cima de um doutorando, eu acho que não sei se vai ser um acadêmico. Tem alguém aí? Hã? Algum deprimido com dor ou com distúrbio de conduta entre vocês aí? Que queira... Alguém quer melhorar a cognição? Alguém está se preparando para a prova agora? Tem algum? Sim, tem mais na frente. Professor Chestat, vai lá. Então, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre neuroestimulação, estimulação cerebral não invasiva. Tem vários nomes que está se dando para essas práticas, existem várias, mas duas estão sendo mais aplicáveis na nossa prática clínica, que eu vou descrever para vocês brevemente. Antes de mais nada, vamos definir o que é não invasivo. Invasivo ou não invasivo, esse nome é um pouco vago. Vou dar um exemplo, então, do que seria uma invasiva. Seriam os DBS, os Deep Brain Stimulation, aqueles que colocam no Parkinson. Alguns casos de depressão refratária em que se coloca eletrodos intracerebrais. Se faz uma cirurgia para colocar, então, um eletrodo para estimular o cérebro desse paciente e aliviar sintomas. Um outro método que é considerado semi-invasivo, que as pessoas confundem muito quando falam sobre estimulação cerebral. Tu está fazendo ECT nos pacientes? Isso é semi-invasivo. Isso é ECT, eletroconvulsoterapia. Isso pressupõe bloco, pressupõe anestesia geral, pressupõe uma série de cuidados e riscos cognitivos pós o procedimento, e por isso é considerado semi-invasivo. Apesar de não haver um corte, ele é bastante dramático, esse tratamento, utilizado para casos de depressão refratária. E, finalmente, a estimulação cerebral não invasiva, que eu quero que vocês convidem a se acostumarem com essas siglas, porque, do contrário, eu vou ter que falá-las toda hora e meu tempo da apresentação vai embora, meus 15 minutos, que é RTMS, ou simplesmente TMS, pronto, e o TDCS, que eles estão ali, ó. Esse é o TMS e essa é o TDCS. Depois eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem como isso é simples. E é um dos motivos que eu estou aqui passando isso para vocês, porque é simples e é factível. Então, aqui uma outra visão. Veja aqui o coil, que é a bobina aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, essa aqui é menor, é um pouco mais focal. Certo? E o TDCS são esses dois eletrodos colocados através dessa banda aqui, uma espécie de uma faixa, tá, que se coloca na cabeça de tal forma e se coloca esses eletrodos, dependendo da doença e do que se quer, a disposição deles é diferente, e esses eletrodos vão se conectar a essa caixinha aqui, parece um radinho de pilha. Certo? Seguimos o baile. E para que se presta? Para que serve esse tratamento? É para tentar reverter um fenômeno bastante conhecido, que é o da má plasticidade. Quando a gente tem um insulto cerebral, ou mesmo um insulto periférico, o nosso cérebro pode, na tentativa de compensar esse novo dano, se equivocar e fazer uma má plasticidade, que a gente chama de má plasticidade adaptativa, que é disfuncional, ao contrário da plasticidade boa e compensatória daquele paciente que teve o AVC, como é a maioria deles. E nós vamos aplicar, então, essas técnicas para tentar reverter essa má organização, essa reorganização mal adaptativa do nosso cérebro. Basicamente, é esse o princípio teórico. Vejam, nos casos dos pacientes com distrofia simpático-reflexa, que é aquela mão avermelhada, suor, com dor intratável, que os cirurgiões se colocam a fazer simpatectomia, porque acham que o problema é ali, e não melhora, e não melhora, não melhora. Claro, porque o problema já não é mais na periferia, o problema já é no cérebro. Se criou o que a gente chama intuitivamente de memória do cérebro, mas isso foi medido através de ressonância funcional. O cérebro dos pacientes que têm dor periférica é diferente. E isso poderia ser passível de abordagem através daqueles métodos ali. Então, esse é um exemplo clássico de uma má adaptação cerebral, do qual é passível, então, de uma abordagem cerebral. Isso começou em 85. Veja a máquina parecida. Vejam como publicar um paper no Lancet. O Barker simplesmente fez isso. Ele fez essa máquina, simplesmente, né? Depois que está feita é fácil. Mas ele apertou aqui
Ok, um pouco de suspense. Mais ou menos uns 60. Pode vir aqui um pouquinho? É que se eu fizer em mim, vai parecer que eu estou simulando. Fica de frente para a plateia. Eu vou apenas dar um estímulo no córtex motor M1 ao lado direito, e vocês olhem para a mão esquerda dele. Pronto. Esse foi o paper do Barker. Porque ele provou que o tempo que estimulou aqui e registrou ali, ele botou um sensor ali, era de 25 milissegundos, que é o tempo exatamente compatível com uma estimulação magnética que chega e que passa pelo cérebro e vai até a mão. A intenção dele, obrigado, a intenção dele em fazer isso era para métodos diagnósticos, simplesmente para mapear se havia uma lesão nessa via córtico-espinhal. Depois veio a tomografia e a ressonância, e isso perdeu um pouco o efeito, porque, obviamente, as imagens são muito mais precisas. Mas, anos depois, se viu que isso aqui, se eu for aplicar isso aqui a uma frequência X ou Y, tac, 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 eu não vou fazer sentido, até porque isso aqui não é um aparelho repetitivo, isso pode reverter aquela má plasticidade e pode melhorar clinicamente algumas situações. Então, esse é o princípio, então, do TMS repetitivo, por isso que tem um Rzinho. Vocês vão ver depois que é um TMS com um Rzinho, de repetitivo. Então, esse aqui é o isolado que a gente utiliza lá na eletromiografia para fazer diagnóstico. Segue o baile. Então, como eu falei, para tratamento ele é repetitivo, é baixa frequência, menos de 1 Hz, e de 5 a 20 Hz. Então, isso aqui é para inibir, isso aqui é para excitar o cérebro. Uma coisa bem grosseira, assim, é o que se sabe até agora. Tá, esses são os tipos de bobina, dependendo da bobina. Essa aqui é circular, é mais focal ou mais ampla, mas isso aí vai depender enfim, da intenção que se quer para esse tratamento. E esse cara aqui, o Nietzsche, nome interessante, ele desenvolveu essa outra maquininha aqui, que é essa aqui, ó. Que essa máquina aqui, já mostrei para vocês, é o TDCS. Não dá para fazer demonstração aqui porque o braço não pula. Porque isso aqui é uma estimulação contínua. Ela não é pulsada, como é esse aqui. Então, o que isso aqui faz é modular o cérebro, ele deixa a membrana excitável. Tanto que a pessoa que sente isso aqui vai sentir um bzzz. Parece um TENS. Quem é que já botou um TENS na perna para dor? É quase a mesma máquina, só que se aplica no cérebro. Isso faz com que a membrana do cérebro fique excitável ou inibida, e isso também promove alterações plásticas. Então, grosseiramente, o que se diz que essa máquina é uma verdadeira imunomodulação. E essa seria uma neuroestimulação e uma neuromodulação. Mas são conceitos. E esse cara viu que se ele estimula isso aqui por 5 minutos, o cérebro, utilizando isso aqui para determinar a estabilidade do córtex, ele viu que o cérebro fica excitado por hora, mesmo que eu estimule só por 5 minutos. Ops, esse estudo foi muito importante. Ele provou que, estimulando o cérebro por um tempo, o cérebro segue ficando estimulado. Foi o primeiro paper que lançou as bases para que isso pudesse ser aplicado na clínica. Então, aqui eu mostro o que ele concluiu. O que a gente faz é que, dependendo da disposição, ou se tu bota o vermelhinho para cá e o preto para cá, o ânodo e o cátodo, tu vai ter, então, uma estimulação global no cérebro, excitatória ou inibitória. Esses estímulos duram em cerca de 20 a 30 minutos, os tratamentos duram 5 a 10 dias. São protocolos bem simples. Tá? Então, aqui são exemplos de pacientes nossos aqui. Esse tinha depressão, depois o professor Paulo vai falar, essa paciente aqui tinha dor. Então, botei em 1 e dorso lateral pré-frontal bilateral. E lá em Harvard, onde eu tive o privilégio de estar o ano passado, por 8 meses, já está se mapeando por onde é que anda essa polarização quanto usa o TDCS. Então, esse foi o estudo do professor Fregni, professor do MIT, em que agora já se sabe por onde anda. Isso certamente vai oportunizar um tratamento muito mais específico em outras situações. Então, vamos para o tratamento. Você gostaria de fazer uma pergunta antes que eu entre nas indicações? Alguma coisa que ficou assim... Vou quebrar um protocolo aqui. Alguma pergunta? Não ficou claro? Tá, uma é corrente elétrica, outra é corrente magnética. Então, eu vou falar o uso terapêutico um pouco dos dois misturados. Tá? O acidente vascular cerebral foi a grande, vamos dizer, aplicabilidade na neurologia, porque se descobriu que quando tu tem um AVC, no lado direito, por exemplo, e fica com a mão esquerda paralisada, o cérebro direito, ele quer ajudar. Só que esse auxílio do cérebro direito, do outro lado, que está bom, ele atrapalha.
porque existe uma transmissão para o cérebro ruim e que não deixa o cérebro ruim se desenvolver. Então, o Fregni, bom, então vamos inibir esse cérebro bom. Então, ele fez um TMS desse aqui, durante 5 dias, 5 days, depois de um AVC, e houve uma melhora motora considerável, significativa, com duração de 2 semanas. O problema desses estudos, atualmente, já vou dando um adendo, são poucos pacientes, pouco tempo de duração, mas eles têm tido efeitos bastante impressionantes. Infelizmente, para os pacientes com afasia, tanto de Wernicke quanto de Broca, os resultados têm sido um pouco mais decepcionantes, provavelmente porque essas estruturas são mais profundas e todas essas técnicas elas têm uma certa limitação no alcance. Para a epilepsia, a gente imagina nada mais lógico, em um foco irritativo, excitatório, eu vou querer inibir esse cérebro. Então, realmente, o que se faz nesses casos é ou tu usar uma frequência inibitória do TMS, ou usar uma montagem catodal, que é inibitória. Tu vai obter, então, o alívio, conforme a gente vê aqui, o número de crises por semana, o sham, que é um estímulo de mentira. Nós vamos falar um pouco sobre isso, é um pouco da limitação. Como é que eu vou fazer isso de mentira, né, se eu vejo que meu braço mexe? Mas existem técnicas. Mas, de qualquer forma, quando aplicou o de mentira, não diminuiu o número de crises, enquanto que quando foi feito o TMS inibitório, sim que diminuiu. E lá em Harvard, pensando nisso, construiu essa touca, onde a gente monitora o eletroencefalo do paciente e, utilizando os mesmos canais, a gente pode estimular ou inibir, dependendo de onde a gente bota o cátodo e o ânodo. Então, isso é o princípio do Loop System, que é um sistema que detecta a hiperexcitabilidade do cérebro e atua sobre ela, especialmente para pacientes com epilepsia refratária. Então, imagina o sujeito dormindo com essa touca, começa a ter uma pequena despolarização, um prenúncio de convulsão, e esse equipamento aqui, que está conectado aqui, ó, para o wireless, e ele dispara e então eu tenho o controle das minhas crises sem utilizar fármacos, pelo menos à noite, que é quando mais dá crise, né? Todos sabem que as crises são mais à noite, dependendo do tipo de crise. Então, aqui uma coisa bacana que vai sair em breve é um video paper, que agora no PubMed também na moda, são alguns, bota no PubMed, clica e vem um vídeo, ao invés do PDF. Então, a gente fez um vídeo de como aplicar essas técnicas aqui. Tá bem divertido, porque falar em depois se ver é muito estranho. Cognição. Pode o TDCS ou a estimulação magnética transcraniana aumentar o aprendizado e a formação de memória? Em saudáveis, que somos nós aqui, sim. Os estudos são super positivos. Já está saindo alguns editoriais no Neurology sobre neurologia cosmética, a nova Ritalina, porque isso realmente potencializa uma série de dimensões cognitivas, de memória, enfim, de percepção visual. É algo impressionante e duradouro. Isso em pessoas saudáveis. E no Alzheimer? É claro, uma doença degenerativa é sempre mais difícil de tratar, porque a gente imagina que tu tem uma doença degenerativa e tu tem uma plasticidade para tentar reverter isso. E esses agentes só agem sobre a plasticidade, ela não age sobre a degeneração. Então, a intenção seria lentificar o processo da doença através de uma plasticidade mais compensatória. E foi bem interessante esse resultado aqui desse grupo publicado recentemente, em que 5 sessões com alta frequência, tanto no esquerdo quanto no dorso lateral pré-frontal direito, melhorou as provas cognitivas em pacientes com Alzheimer leve e moderado. E olha, isso aqui durou 3 meses. O estudo foi super bem conduzido, duplo cego contra placebo. Ou seja, pode ser algo adjuvante, especialmente naqueles pacientes que estão ali naquele declínio leve e que se dão conta e que se deprimem muito com essa situação. Isso usando TMS. Parkinson, outra doença de difícil tratamento depois de 5 anos de doença. Os resultados são um pouco decepcionantes também. Eles não melhoram aquela tríade mais conhecida, de tremor, rigidez e bradicinesia, mas eles melhoram a marcha e melhoram a qualidade de vida como um todo. Isso tudo que eu estou falando, randomized control trials, etc, etc. Outra coisa importante, o estudo do Fregni, eu mostrei aqui, a depressão dos pacientes com Parkinson é super difícil de tratar, e foi comparado um estudo fluoxetina versus TMS, e houve o mesmo efeito
Então, talvez não tratar o Parkinson, mas tratar as comorbidades do Parkinson, que são difíceis, talvez seja uma outra indicação interessante dessas técnicas. Zumbido. Esse sim. Esse é o calcanhar de Aquiles do otorrino, do neuro, do psiquiatra, porque às vezes existe um overlapping de comorbidades, do cara que sente tontura e é ansioso, etc. Eu diria que é médio a evidência, especialmente com o TDCS, que é o futuro, né? Isso aqui é o futuro. Isso aqui é o presente, mas não é tão futuro. Desculpe, o Paulo gosta mais do TMS, né? Não? Tá. Porque, realmente, pessoal, convenhamos. Bolso, 20 minutos, é bem mais, menos... a logística é muito mais fácil. Mas, enfim, então, por isso que eu trouxe o TDCS, e de 20 pacientes, 7 melhoraram significativamente dos zumbidos, sempre com tratamentos de 5 a 10 dias. Isso é uma coisa legal também. Não é um tratamento que tu fica melhor só durante o tratamento. Realmente tu tem uma impressão que tu fica melhor por 2 semanas. E por que eu falei que a dificuldade do placebo é complicada com esse aqui? Porque esse aqui vocês viram que mexe o braço dele. Então, o paciente ele vai meio que saber qual é o ativo e o placebo, porque ele vai ver que o braço dele mexe, e quando for o placebo, o braço dele não vai mexer. Só que essa maquininha aqui, se eu colocar em vocês o ativo, em 30 segundos vocês não percebem mais, porque habitua, a corrente é contínua. Então, o placebo é fácil. O placebo a gente bota isso, e quando chega depois de 30, 60 segundos, a gente desliga. E no final, quase todos os estudos, cerca de 15 a 10% dos pacientes apenas sabem quando recebeu o ativo e quando recebeu o placebo. Então, por isso que eu digo que é futuro também na pesquisa, porque ele possibilita um cegamento muito mais eficaz, especialmente nessas doenças que a gente está falando, dor, depressão, em que o placebo é muito forte. Cefaleia. Cefaleia, a gente vê pacientes sofrendo com supermedicação. Eu já trouxe uma meta-análise para economizar tempo, dizendo que, depois dos parâmetros aqui, o TDCS é comparável às drogas modernas, farmacológicas. E outra coisa importante, não tem um efeito adverso com qualquer técnicas. Claro, a gente vai falar casos anedóticos de convulsão com essa aqui, vermelhidão da pele, às vezes, porque prende demais isso, um pouco de dor de cabeça, mas nada enfim, significativo. Distúrbios autonômicos é uma coisa que me interessa muito por fazer eletroneuromiografia, porque existem várias doenças em que o sistema autonômico está envolvido, tanto como na gênese da doença, quanto na perpetuação da doença. Um exemplo é a hipertensão arterial. E se preconizou o uso dessas técnicas, será que a gente consegue atingir os núcleos subcorticais, às vezes até de tronco, para tentar modular esses núcleos e tentar melhorar essas doenças? Então, com esse time aqui de estrelas, eu diria, a gente conseguiu fazer uma meta-análise e, enfim, reunimos estudos e vimos que existe, sim, uma plausibilidade biológica em atingir centros autônomos e, quem sabe, no futuro a gente pode começar a tratar essas doenças com o uso dessas técnicas, dependendo da localização onde for colocada. As conclusões, pessoal, é de que a estimulação cerebral não invasiva é uma prática segura e promissora. Eu não mostrei as meta-análises de segurança, mas num mar de 25 mil pacientes já tratados, menos de 1%, essas pequenas conclusões. Na minha opinião e de muitas pessoas, o TMS vai ser uma ferramenta, essa aqui, ó, o TMS, vai ser uma ferramenta que vai se prestar mais para o diagnóstico e como uma ferramenta de monitorização da excitabilidade cortical, porque com ele a gente consegue dizer se o córtex está excitado ou não. Acho eu, é a minha opinião. Enquanto que o TDCS vai ser o futuro do tratamento justamente pela sua portabilidade e pelo seu preço, né? Esse equipamento aqui custou $380 e as coisas. O Paulo acho que está mais atualizado aí, tem feito. $60 mil libras, $60 mil e R$300. Então, eu acho que isso tem que ser considerado para o futuro. E mais estudos fase 3, mais estudos. Tá? Esses estudos que eu mostrei para vocês são 20, 30, 40 pacientes. Saiu um agora no JAMA, que tu vais mostrar, do grupo da USP, te mandei ontem. Vai botar? Tá. Que 125... Não.
Não, até porque é um estudo brasileiro, é importante divulgá-lo. É um estudo que saiu no JAMA, comparando sertralina versus TDCS com 120 pacientes. Foi o primeiro estudo que viu resultados interessantes. E ainda, claro, vocês viram, definir uma série de parâmetros. Por isso que me agrada isso do ponto de vista de pesquisa, porque não se sabe onde, quando, como, se dá para misturar o TDCS com o TMS, bota num lado, vai para o outro, enfim. É como um pouco tratar a epilepsia, né? Se tu tentar todas as combinações dos antiepiléticos, pode levar 12 anos. Bom, é isso, pessoal. Essa aqui é a conclusão. E muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor Roney. Professor Paulo, desculpe. Bom, então vamos seguir depois desse início. O Pedro pediu para descrever as aplicações que a gente tem encontrado na psiquiatria para neuromodulação. Eu vou passar mais rápido, ele já falou dos princípios gerais da modulação cerebral, mas os métodos, que é estimulação transcraniana de corrente contínua, que é a TDCS, que é a estimulação magnética transcraniana, em português, seria o RTMS. Afora isso, também agora a estimulação elétrica transcutânea vagal, que também é uma coisa interessante. E tem um italiano que está fazendo estimulação timpânica com onda sonora, que também provoca, é neuromodulador, que entra no cérebro e modifica também por um tempo a atividade cerebral. Mas esses estão ainda em fases iniciais de conceito, né? Os que já têm, então, pediram para falar só do que tem evidência, o que a gente tem de evidência desses dois, né? Depois vou dizer as questões que estão em abertas, protocolos novos e perspectivas de futuro, né? O que é neuromodulação em transtornos mentais? Basicamente, querer mexer nos circuitos de regulação da emoção, né, que primeiro descritos pelos circuitos de Papez, de emoção, né. Modernamente, a gente tem um detalhamento aqui nos transtornos de humor, circuitos que envolvem, basicamente, tálamo pálido dorso medial, estriado dorsal e projeções em córtex pré-frontal e córtex pré-motora do mesmo hemisfério e do outro hemisfério. Esses são os circuitos, né? Esses aqui são os mais em transtornos de ansiedade, mas tanto transtornos de ansiedade como obsessões e compulsões e depressão envolvem essencialmente essas áreas aqui, tegmentar ventral, accumbens, córtex subgenual 25, córtex frontal e córtex orbital. Esses circuitos que a gente vai querer mexer, né? São circuitos que são como se a gente diz esses chips de computador, e 3 núcleos, 5 núcleos, 7 núcleos, né? O nosso processamento cerebral nessas áreas são vários núcleos que processam em paralelo, relativamente segregados, mas se tem algumas estações em que eles têm tanto circuitos motores, oculomotores, isso aqui, dorso lateral pré-frontal é planejamento e atenção e inibição de respostas, como o lateral órbito frontal, que é mais impulsividade e inibição de impulso, e o cíngulo anterior, que é regulação de ansiedade e depressão. Então, a gente vai querer mexer, são circuitos que, para a gente botar sondas, a gente pode também botar com estimulação profunda nesses núcleos e inibir ou ativar, e consegue respostas boas. Nós estamos já com 4 anos de seguimento de um paciente bipolar com predomínio de depressão, e que já está em 4 anos de seguimento e melhorou consideravelmente com um implante na área, esse foi na área do braço da cápsula interna. Mas então nós temos um repertório grande que a psiquiatria pode usar. E a estimulação não invasiva, o Pedro falou que a CT semi-invasivo. É semi-invasivo porque a gente tem que pegar e fazer uma punção, e pegar uma veia e botar tiopental e succinilcolina. Semi-invasivo, mas não invade o cérebro, né? Só que dissemina um estímulo no cérebro, né? O que a gente tem um pouco de avanços é um protocolo ultra breve, que dá descargas de até 0,3 milissegundos, que na mesma frequência do neurônio. Então, com isso, faz polarização e repolarização na mesma
mesmo sincronismo usual e efeito adverso. E depois essas estimulação contínua direta, a magnética vagal transcutânea, as invasivas, então nós temos também a estimulação vagal invasiva, que é colocar um marca-passo no vago, amarrar o vago, os 2 eletrodos, isso para depressão tem mostrado efeitos ainda limítrofes, né? E o DBS, que é essa estimulação profunda, botando sondas ou eletrodos em áreas, principalmente em área do córtex subgenual 25 e a ALIC, que é o braço anterior da cápsula interna. Todos eles usam parâmetros, né? Poucos, isso nos últimos 10, 20 anos, que foram dizendo o que estimula, o que inibe, mas ainda não existe paradigma inviolável. Se achava que frequências altas ativam, frequências baixas inibem, mas não é só a frequência, depende da amplitude. Por exemplo, no DBS, as frequências são mais de 150 Hz, então é mais de 150 ciclos por segundo, que a princípio seria o estimulatório e no cérebro é inibitório. Então, isso varia não só então da frequência, mas da amplitude e da largura da onda também. Ondas mais largas, né, também têm efeito diferente de ondas mais curtas. Mas é fascinante esse mundo, né, ou esse universo, até onde a gente vai chegar, né? Uma coisa importante é que, assim, isso é recente, a partir do ano 2000, mais ou menos, que foram a Anvisa... Bom, a Anvisa só no ano passado regulamentou o uso, e a Anvisa e a Conselho Federal de Medicina, o uso terapêutico da estimulação magnética transcraniana, e ainda considera o TDCS como somente experimental. Então, ninguém pode, não existe um CBHPM, não existe um código de procedimento, e tu não pode fazer comercialmente, tu pode fazer dentro de protocolos o TDCS. O TMS, sim, desde o ano passado se pode fazer, e agora em março nós conseguimos um número de CBHPM, ou seja, tem um código e um porte, né, e um reembolso para o hospital sobre cada procedimento que é feito. Em 2005, então, começou a se avançar mais. Então, são coisas recentes, né, que eu vou pular isso, mas uma aplicação que foi que a gente começou a trabalhar é tentar modular o cérebro nas pessoas que ouvem vozes de gente, não de seres, ou vozes humanas, né, não latidos de cachorro, coisa assim. Então, porque são áreas diferentes. Tá? Na esquizofrenia, que é o mais comum ouvir pessoas falando, de metabolismo cerebral mostram que existe uma hiperativação dessas regiões, principalmente aqui em córtex temporoparietal, a região temporoparietal, e mais pronunciado à esquerda. É hiperativado, e nos indivíduos normais ele é ativado quando a pessoa está escutando alguma coisa. Então, é como se ele estivesse escutando mesmo, ele não está mentindo, ele está escutando, só que ele está ativando isso aqui sem um estímulo no ouvido, né? Se vê que isso aqui corresponde, não é só funcional, tem relação estrutural, em relação a... Esse aqui é o delineamento dessas cisuras de sulco temporal, né, que estão diferentes nas pessoas que alucinam daquelas que não alucinam. Então, tem uma alteração estrutural também, não é só funcional. Isso é hiperativação, mais claro, na esquizofrenia no hemisfério esquerdo. No direito não tem essa mesma ativação. Tá? E essa localização, que é crucial para nós, é conseguir chegar nisso de uma forma uniforme, né? E para isso tem sido usados, às vezes, o mais preciso, assim, simples, é o do eletroencefalograma, que tu usa o TP5, né? Que é temporoparietal, mas se quer achar mesmo, o melhor é usar a neuronavegação, que eu vou falar mais no final, onde tu acha com uma precisão de milímetros isso. Já tem um livro que até o Marcolin, que é da USP, fez, a gente contribuiu com o capítulo de esquizofrenia, e é basicamente a bobina magnética. Na verdade, ela entra até 2 centímetros e ela pode provocar, ela é transformada de magnética em elétrica e mexe, regula todos esses neurônios, mas esses neurônios estão conectados com centros profundos, principalmente talâmicos, né? Então, na verdade, ao mexer em córtex, a gente mexe em estruturas profundas também. Esse é o nosso, é outra marca, né?
e os efeitos, então, que se vê que ao estimular córtex, a gente acaba mexendo também em núcleos subcorticais, porque estão ligados a eles, né? As regras, a mais simples é essa aqui da 10-20, né? Que a gente põe a touquinha, põe essa região temporoparietal e traça uma linha e usa para inibir o 1 Hz de frequência, né? No sistema tradicional. O que se viu também é que o melhor mesmo é a neuronavegação para poder chegar aqui, porque se a gente usa o sistema 10-20, pode errar em meio centímetro, né? E isso pode dar diferença, né? E esse é o que a gente está num edital que todos nós 3 ganhamos, e a URGS ganhou, da FINEP, há 2 semanas atrás, vai dar dinheiro para comprar um navegador, que é um sistema de um gorro também, que permite que a gente enxergue ou defina exatamente o ponto que a gente vai dar o estímulo, né? Que esse aqui é um compasso que permite a gente acertar com precisão. Isso mexe em... E isso aqui é o que a gente vê. TMS, um aumento grande, né? Somando, isso aqui é somando desde 91 a 2012, já mais de 2.000 estudos, incluindo animais e humanos quase alcançando aqui mais de 1.500 estudos, né? Esse é um estudo feito aqui no hospital, que a gente fez, foi um aluno nosso de mestrado, Danilo, que está agora com o Das Calaques, que é lá em Toronto, né? Onde a gente viu uma mudança, não foi mágico, mas em alucinações auditivas, dando esse estímulo de 1 Hz na região temporoparietal. E o curioso é que ele mudou não só até a escala de alucinações auditivas não foi uma diferença significativa, né? Mas o que houve é que a pessoa teve um efeito na psicopatologia geral. A pessoa ficou melhor, né? São esquizofrênicos crônicos, refratários, em uso de clozapina, né? Essa é a diferença, né? Então, isso em 4 semanas deu uma diferença significativa, mas não foi muito como a gente gostaria, na verdade. Esse é o protocolo que a gente usa, o paciente ganha uma folha e a gente define, e isso a gente está podendo fazer como procedimento agora que tem um código CBHPM, né? Então, a busca, o Pedro diz, nós temos que trazer evidências. Evidência tem aquele ensaio clínico, tem vários outros, mas análise. A gente teve as primeiras aqui, 2004, né, da Health Technology Assessment de Ontário, né? Mostrando aqui que tinham 12 estudos com limitações de pequeno tamanho de amostra, a história clínica ruim, falta de critérios para depressão resistente, aqui eram para depressão resistente, difícil de generalizar, não dava ainda para recomendar isso em 2004. 2008 já aparecem, aqui são RTMS para depressão resistente, uma outra meta-análise, então, do Canadian, com 24 estudos, 1.092 pacientes, comparados com o placebo, né? Um NNT de 6, né? Uma diferença de risco de 17%, e uma resposta 25 contra 9, e remissão 17 contra 6. Então, teve um efeito positivo. Então, nesses 4 anos, aparece já uma meta-análise com mais de 1.000 casos, em que está claramente, para a depressão, tem um bom efeito em curto espaço de tempo, baixa... agora, o que se tem, assim, remissão mesmo, a gente gostaria que fosse mais, e a resposta também, né? Foi 25%, então, por cento dos casos. Aqui, com o placebo, foi 9%. Mas tem que melhorar, não vou dizer que está ótimo isso aqui. Teve essa outra meta-análise aqui, que cedido pelo Pedro ainda no ano seguinte, 2009, né, mostrando esse aqui para esquizofrenia, um efeito claro, né, para alucinações auditivas. 2009 aparece esse outro aqui do Brunoni, Fregni, a dupla dinâmica do Pedro, aí, né, aparece então uma busca Medline, Cochrane, Cielo e tudo, e resumos, 41 estudos, 29 com TMS, comparando com 12 estudos de escitalopram. Então, se vê um efeito grande nas 2 intervenções, e então, assim, comparável com o efeito de antidepressivos, de um antidepressivo potente, que é o escitalopram. 2009 ainda aparece também outra meta-análise, né?
com 30 estudos, 1.164 casos. Esse aqui é eficácia no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, né? Então, assim, que esse estímulo foi superior ao placebo em depressão. E o tamanho de efeito comparável ao de medicamentos antidepressivos para depressão maior. 2010, aparece esse do Delabac, né? Também 9 estudos, 213 pacientes, esse para esquizofrenia e sintomas negativos. Esse aqui não foi tão grande, assim, 213 pacientes. O que apareceu, assim, é que aí se usou um parâmetro de estimulação alta frequência, 10 Hz, um effect size que é significativo, mas quase chega aqui no zero, né? E o que aconteceu é que nos pacientes que estavam estáveis à medicação, né, esse efeito foi menor, e os pacientes com duração longa, né, esse aqui com duração longa, ou seja, estímulo por mais de 3 semanas, sobe um pouco o effect size. A duração curta, o effect size, deixa eu ver aqui, o 0,58 é menor. Então, assim, ainda para sintomas negativos, precisa melhorar, que está muito baixo. Para a depressão maior, está claro que já funciona. Paulo, nós vamos ter que encerrar, então, porque o Volney tem uns 15 minutos. Eu queria então, assim, ó, só pular todos esses, depressão, vários efeitos. Tem então, assim, aqui tá coisa, é mais barato. Esse é o TDCS. Viram, esse aqui é para um paciente deprimido, que é um relato de caso do Pedro, e agora saiu esse estudo aqui, mostrando que ele acelera, comparável ao efeito de sertralina para a depressão. Então, é um tratamento novo que aparece para a depressão, só que ele está engatinhando, ele não está aprovado ainda para uso terapêutico, apesar da gente enxergar o uso terapêutico, que é realmente muito mais barato que essas outras máquinas. Só ainda a gente não tem um segmento também a longo prazo e não sabe se a repetição, quando em recaída, vai ter o mesmo efeito. Já o TMS, repetindo, quando recai, segue tendo o mesmo efeito. Mas é uma técnica nova, que ela é bastante entusiasma quem a faz, e eu estimulo todas as vezes vocês a verem ou aprenderem a fazer, que é bastante simples, né? E realmente eu acho que ela já está comparável em antidepressivos e para alucinações auditivas. Isso é em psiquiatria que a gente tem bem provado. Obrigado. Tem 15 minutos, 5 para discussão. Ok. Então, nesses 15 minutos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer um bom dia para todos e agradecer por estar aqui. Eu vou falar brevemente alguns aspectos sobre o uso no tratamento da dor crônica. Antecipadamente, alguns aspectos que, no nosso ponto de vista, eu gostaria de colocar. Eu acho que são técnicas que vêm aditivar. Nós não entendemos que nenhuma técnica terapêutica ela possa ser mágica dentro de todos os processos, tanto dos transtornos neuropsiquiátricos quanto no tratamento de dor, mas são técnicas que eu acho, e nós também, inclusive no nosso laboratório, a gente está tentando e conduzindo estudos onde a gente vai fazer a combinação com estratégias farmacológicas, e nós entramos nesse mundo porque das técnicas de neuromodulação, porque a gente já fazia as técnicas periféricas, e que também, possivelmente, em processos mais complexos, vai ser uma possibilidade de adição. Na verdade, o que eu gostaria de mostrar aqui, que são as 3 principais estratégias para o alívio da dor, isso foi também, onde nós temos, então, uma estimulação de córtex motor com alta frequência, uma baixa frequência do córtex dorsolateral e uma alta frequência também. Bom, o que eu gostaria de dizer é que, ao contrário do que se utiliza em transtornos psiquiátricos, na maioria das vezes, a utilização da TMS em baixas frequências pode, inclusive, piorar a dor. Um aspecto interessante dessas técnicas é que a técnica da TMS, ela, na verdade, muda a polaridade de membrana, desencadeando, por isso ela é pulsada, ela desencadeia a despolarização. Se ela mantivesse esse processo, não fosse pulsado, certamente nós teríamos morte neuronal. Enquanto, quando nós utilizamos a TDCS, essa é uma corrente contínua, usualmente os resultados melhores é com 1 a 2 Hz,
O mais frequente e os melhores resultados é em M1, no córtex motor, e aqui está sendo demonstrado, então, que quando nós estimulamos, fazemos uma estimulação anódica, nós temos uma hiperpolarização, e quando nós fazemos uma estimulação catódica, nós temos uma anódica, nós temos hiperpolarização, catódica, nós temos a despolarização. Um aspecto importante que eu acho que deve ser frisado, especialmente com relação à posição, inclusive, que se dispõe a bobina, porque um aspecto importante da TMS é exatamente, e nós utilizamos isso como um instrumento diagnóstico, que eu acho que isso é uma outra adição, porque eu acho que é uma janela para estudar o cérebro. Nós trabalhamos, na verdade, eu diria assim, dentro da neurociência, de uma maneira muito escura, e é importante também dizer que, dependendo do estado basal que nós tivermos, o cérebro, às vezes, quando se faz um estímulo que se pensa em inibir o cérebro, a gente tem uma resposta reversa. Eu tive isso quando fui fazer o teste, porque eu estava assim, muito, ficando meio sem dormir, e quando eles fizeram, na verdade, um estímulo para fazer excitação, eu fiz uma resposta reversa, fiz inibição. Um aspecto importante com relação a isso é que as estimulações, especialmente quando a gente está fazendo a TMS, estimulamos mais os neurônios com disposição horizontal. Dentre os mecanismos mais conhecidos com relação às respostas que nós utilizamos como registro, que é facilitação intracortical e inibição intracortical, nós fazemos inferência que isso se deva à ação de sistema glutamatérgico, sistema GABAérgico, e aqui esse é, na verdade, um estudo bem recente, mostrando, então, que quando se aplica a TDCS, nós temos, na verdade, uma diminuição da ligação dos opioides exógenos, o que é um indicador que, possivelmente, a gente também, quando utiliza essa técnica, a gente ative esse sistema. Esse é um resultado de um estudo nosso, que está praticamente aceito no jornal, onde a gente viu que, avaliando, então, o nível de catastrofismo relacionado à dor, que é, na verdade, um indicador, inclusive, prognóstico, nós vemos que os pacientes que têm um maior nível de catastrofismo, eles também têm um aumento da facilitação intracortical. Isso significa, eles têm uma perda do processo de inibição. E aqui nós temos, então, o Short Intracortical Inhibition, onde a gente vê que os pacientes que têm um maior Short Cortical Inhibition, eles também têm um maior nível de limiar de dor. Isso significa, são pacientes que estão sentindo menos dor, se nós estamos falando de pacientes com dor crônica miofascial. Esse é um outro estudo onde a gente viu alguns marcadores com relação, então, aos parâmetros de excitabilidade cortical. Esse também é um paper que já nós estamos respondendo, onde a gente viu que o nível de BDNF está correlacionado à facilitação intracortical. Eu diria para vocês agora aqui, que com uma razoável segurança, que o BDNF dentro da dor, ele está sendo um marcador bastante interessante. Isso é um estudo nosso com vários pacientes e diferentes tipos de dor, onde ele tem um nível de sensibilidade bastante grande quando comparado aos sujeitos controles. Ele atinge uma sensibilidade acima de 90% para identificar pacientes com dor e em torno de 80% para severidade da dor, quando nós temos controles ativos. Nesse mesmo estudo, então, a gente viu parâmetros como o MAP, né, que é o potencial evocado motor, vendo a relação com o nível de estradiol, que a gente sabe, na verdade, que, pelo que nós conhecemos até agora, é um grande regulador da excitabilidade. Quanto maior o nível de estradiol, maior o nível do MAP dessas pacientes. O que a gente vê aqui também, com relação a parâmetros, isso é de um estudo nosso, com pacientes com osteoartrite, também submetido já, nós vemos que o potencial evocado motor ele tem uma relação, então, inversa com o nível de dor na escala análogo-visual, e, evidentemente, que quanto maior o PPT, que é o limiar de dor à pressão, maior é o potencial evocado motor, essa correlação direta também com o período silente, e uma relação inversa com a inibição intracortical. Porque, gente, dor, uma coisa que eu tenho que falar meio rápido, hoje se entende que dor crônica é um processo mal adaptativo, onde a gente tem uma perda da capacidade de inibição cortical. Esse é um estudo que foi publicado no Journal of Pain, onde eles avaliaram, na verdade, foi o efeito do TDCS como um potencializador de uma técnica que nós chamamos, na verdade, hoje já mudou, faz 2 anos, isso que chamavam do DNIC, que é o Diffuse Inhibitory Stimulus,
agora passou a ser MPC. Na verdade, o que a gente enxerga é que o TDCS consegue mexer nesse sistema. Então, de alguma maneira, esse estímulo em área motora ele está conseguindo mexer no sistema de inibição descendente. Um aspecto importante aqui também, isso que foi cedido pelo professor Pedro, é que, nesse estudo, o que eles mostram é que a resposta, quando a gente está falando da TMS, com uma intensidade de estímulo em torno de 5 a 10 Hz, é que ela também possa ter uma relação com a localização da dor. Se nós estivermos falando, então, em neuralgia trigeminal, a diferença na média da percepção, da percentual de diferença na análogo visual, na trigeminal foi a magnitude foi maior, aqui dor pós-AVC, dor espinhal, dor radicular e dor em terminações nervosas. É óbvio que nós estamos falando ainda de estudos relativamente pequenos. Esse é uma outra meta-análise, que as diferenças aqui, quando a gente está falando no effect size, medido pela diferença na média padronizada, eles são variados, os N são pequenos, nós temos muitos estudos crossover, então ainda, embora as indicações eu acho que elas sejam promissoras, nós estamos iniciando. Essa é uma meta-análise recente, 2013, onde se avaliou a eficácia do TDCS e o TMS para fibromialgia. O que se observou é que mais de 80% dos estudos que mensuraram, então, diminuição da dor com a utilização da TMS e a TDCS em 100% dos estudos. E o que eles conseguiram mostrar que a maior longevidade, na verdade, da redução foi observada, então, com a aplicação da estimulação excitatória em M1. Esse é um outro estudo também mostrando, então, a eficácia da estimulação unilateral repetida, né, da estimulação transcraniana magnética em fibromialgia, e como vocês podem ver aqui a estimulação e nas fases iniciais com a TMS com sham, e a gente observa que os pacientes que, quando receberam, então, a TMS, que aqui é cruzado, nós vemos que elas melhoraram. Tiveram uma melhora. Esse é um outro estudo também que foi publicado no PEN, com fibromialgia. Um aspecto interessante desse estudo é que ele teve uma dose inicial que foi diária, depois passou a ser semanal e, posteriormente, também teve um espaçamento maior. É que parece que, quando o espaçamento entre as aplicações ele aumentou, a eficácia começa a diminuir. Eu diria que isso é razoavelmente esperado, porque se a gente pensa que nós envolvemos processos de memória, eu sempre digo para os alunos, quando nós estudamos, nós aprendemos, sabemos muito bem, se não reforçarmos, nós esquecemos. Os processos, eu acho que em diferentes dimensões, eles são iguais, muito parecidos. Esse é um outro estudo também, então, aqui com TDCS aplicado em M1, aqui o tempo de segmento em pacientes fibromiálgicos, e se vocês observarem a aplicação, então, do TDCS em M1, comparado com a dorsolateral. Dorsolateral não foi bom, foi muito parecido com placebo, não teve diferença quando nós avaliamos o nível de dor pela escala análogo visual. O Ney, 2 minutos. Ok, estou terminando. Isso aqui é para dar, então, lesão medular, mostrando também que o TDCS, num segmento aqui, foram 5 dias, aqui teve um follow-up um pouco maior, ele foi melhor do que placebo. Isso aqui é a utilização, então, da estimulação do TMS e excitação do córtex motor, aqui durante o período, então, de estimulação, mostrando que em diferentes tipos de dor por desaferentação, que é uma dor complexa, eles tiveram uma resposta melhor. Isso aqui é um estudo que foi feito pelo professor Fregni na migrânia crônica. Um achado interessante que a diferença se observou tardiamente. Uma das hipóteses que eles levantam é exatamente pelos mecanismos de neuroplasticidade. Eu gostaria de agradecer, então, a todos. E acho que eu tenho só 1 minuto. Dizer para vocês que, se vocês tiverem interesse, nós temos vários protocolos com diferentes tipos de dor, a gente está utilizando, e assim, evidentemente que é uma coisa de impressão, mas na dor generalizada que os pacientes têm após a utilização do interferon, na osteoartrite parece que o resultado é bom. Nós temos em miofascial, fibromialgia, praticamente todos os tipos de dor a gente está utilizando, e nós, na verdade, temos utilizado muito, então, a TMS como instrumento diagnóstico. É um instrumento interessante para se combinar também com a ressonância funcional magnética, espectroscopia funcional,
que nós também vamos ter aqui no futuro, porque a gente precisa compreender um pouco melhor esses processos. E em animais, a gente conseguiu mostrar que a estimulação de corrente contínua transcraniana reverteu a dor induzida por artrite, reverteu a hiperalgesia induzida pelo estresse. Então, certamente nós temos efeitos sistêmicos com o uso dessas técnicas. Obrigado, Volney. Vamos abrir para a pergunta, porque vocês estavam falando ali, eu estava me dando conta de uma coisa. Será que uma técnica dessas vai unir a neuropsiquiatria? Eu não sabia mais aí quem era psiquiatra, quem era neurologista, quem era anestesista. Essa técnica une essas especialidades todas num futuro, Volney? É que eu acho que assim, as divisões são didáticas, eu diria. É até para um aprendizado, mas estamos falando de um sistema que é o cérebro. Então, eu sempre digo que os mecanismos neurobiológicos e a compreensão, pelo menos a maneira como a gente entende o cérebro, eu digo que é um conjunto de osciladores. É assim que eu digo para os alunos. E esse conjunto de osciladores, se eles devem trabalhar de uma maneira relativamente harmônica para nós termos saúde. Se nós tivermos uma desarmonia, nós vamos ter doença, e essa doença ela pode se expressar, então, num processo mal adaptativo, como uma dor crônica, como um transtorno psiquiátrico, mas se a gente olhar os pacientes como um todo, nós vamos ver que os pacientes que têm transtorno ou doença neurológica, eles têm, grande parte tem dor, os pacientes com dor têm sintomas psiquiátricos, os pacientes com sintomas psiquiátricos, eles muitos deles têm dor e têm, então, sintomas neurológicos. Eu acho que a divisão ela é mais didática do que qualquer coisa, porque o sistema é o mesmo, na verdade, olhando com diferentes dimensões e, evidentemente, eu acho que com diferentes intensidades de expressão. Isso aí que vai fazer a especialidade. Alguma pergunta da plateia? Qual é o cenário hoje que a gente está usando isso aqui no hospital? É só em pesquisa? Vocês estão usando em algum ambulatório específico? Vocês têm alguns resultados locais? O cuidado que a gente tem é aguardar a licença dos nossos reguladores, que são o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, e depois os pagadores, né, que é a Agência Nacional de Saúde, né, que define valores, por exemplo, para convênios, para pagar, e porte, que é o que vai dar a recompensa para o hospital. Né? Então, na psiquiatria, a única que tem a estimulação essa semi-invasiva, o ECT a gente faz, e é até, na verdade, mais de 50% da renda direta do serviço de psiquiatria vem de dinheiro de convênios de eletroconvulsoterapia, que a Unimed paga, a CACI, várias outras, o IP paga a sala, curiosamente. Então, ele paga o porte, o uso da sala, paga o anestesista, mas não paga o psiquiatra, porque os caras do IP dizem que é o anestesista que tem que apertar o botão, que é só apertar o botão que é a tarefa do anestesista. Mas isso não é o que a Conselho Federal de Medicina diz. Tá? Então, assim, ECT nós fazemos no hospital e é feito em convênios e é feito SUS, ambulatório e internação. O TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, a gente teve a cautela de aguardar, e inclusive o nosso grupo, junto com o de São Paulo, que formulou para primeiro o Conselho Federal de Medicina. A primeira vez foi rejeitado, a segunda foi reapresentado, foi aprovado como procedimento terapêutico, nós documentamos com várias meta-análises, evidências, e depois a gente apresentou para a comissão do CBHPM, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, levou mais um ano, eles fizeram, e depois disso, a gente em março agora submeteu para a INS, que foi uma reunião dia 26 de março, que onde aí fica no rol, ou seja, é obrigatório. Isso então ainda não está obrigatório, mas já tem porte, e a gente está fazendo em pacientes internados. Aqui no hospital mais em internados, porque a gente não tem uma estrutura ambulatorial, mas a nossa ideia é deslocar isso para aquele centro de diagnóstico, de pronto diagnóstico ali no ambulatório. Acredito que ao longo desse ano já vão ter disponibilizando. O TMS, nós temos o equipamento que o Pedro contrabandeou para nós, não pagou impostos na alfândega, mas era $380.
E estamos usando, mas só em protocolo de pesquisa, não pode ser usado comercialmente. Eu acho que o importante nisso é, se o paciente é refratário, não existe mais nenhum dos degraus terapêuticos a oferecer, um uso off-label de uma técnica segura e absolutamente isenta de riscos, eu acho que a indicação ela se torna nesse sentido. Nunca a primeira opção em função dessas Pedro, não aprovações. Gente aqui da fisiatria, aí tem alunos e tal. Acho que uma das grandes lacunas do tratamento hoje, nas sequelas do AVC e também da lesão medular, é a questão motora. Essa técnica é promissora nesse cenário? É promissora, mas nunca somente ela. Por exemplo, aquele estudo que eu mostrei do AVC, ao mesmo tempo que era inibido o cérebro bom, esse paciente era contido o braço bom, a técnica de contenção. Quando tu tem AVC, tu engessa o braço bom para que tu também iniba o cérebro contralateral. E ao mesmo tempo que ele fazia a estimulação, ele também fazia fisioterapia ao mesmo tempo. Porque senão tu vai induzir vai piorar a má reorganização cortical. Tu tem que orientá-la de forma compensatória. Então, nunca vai ser uma coisa só, é sempre um trabalho de equipe nesse sentido. Muito bem. Alguma pergunta? Nós estamos exatamente no tempo, que essa é a proposta. Pessoal, certo que tem perguntas. Eu acho que eles têm mais dúvidas do que respostas nesse momento. Que perguntas?